E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre minhas experiências como gestor de tráfego e principalmente sobre os erros, tá? Hoje eu vou comentar sobre os 5 principais erros, na minha opinião, que me ajudaram muito a reconhecer eles. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os 5 principais erros que eu cometi ao longo dessa jornada de aprendizado, dessa jornada como profissional de gestão de tráfego. Creio que vai ajudar muito vocês. Vocês já estão vendo aí quais são esses 5 erros, eu não vou fazer mistério. É muito importante que vocês saibam que dentro de cada um a gente vai discorrer bastante sobre. Não sei se vai ficar um vídeo longo, se vai ficar um vídeo muito curto, mas sem mais delongas, vamos falar sobre cada um aqui rapidamente. Primeiro você não está do zero, você possui um ponto de partida. O segundo ponto é a falta de alinhamento. O terceiro ponto é que é algo mais operacional. Eu trocava demais as campanhas quando elas estavam em processo de aprendizado ou com aprendizado limitado. Tá? Isso é um grande problema operacional que às vezes nem sempre está dizendo se sua campanha é boa ou não. Quarto ponto, acabei trocando ali, mas o quarto ponto, né, troquei o terceiro com o quarto, é a questão de feedback. Vejo muita gente perdendo cliente por não dar feedback. O quinto ponto também é algo operacional, que é a questão de tirar esses tiques automáticos aí. Às vezes você esquece, sobe a campanha, tem alguma coisa marcada lá pela ferramenta e você não vê. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero trazer com vocês é essa questão, que você não está do zero, você possui um ponto de partida. Eu vou abrir aqui e a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, é o seguinte, quando muitas vezes você adquire um novo cliente ou você fecha com um novo cliente, você fica ali no primeiro momento pensando o que eu posso fazer, o que eu posso ter de ideia aqui pra gente começar, da onde que eu começo, não sei que campanha que eu faço. Claro, tenho certeza que essa dúvida já surgiu na sua cabeça. E muitas vezes você não precisa ficar reinventando a roda. Você não precisa ficar pensando na melhor campanha que você pode criar naquele momento. Eu vou te sugerir o seguinte, dá uma olhadinha nos históricos dessa conta e vê se não tem nada ali que você possa aproveitar. Por que eu estou falando isso? Muito dinheiro foi investido ali. Você tem uma balança que você sabe o que você deve evitar, ou seja, se você vê que os resultados estão muito ruins daquela campanha X, você verifica, vai a fundo, vê o que aconteceu e evita aquilo ali, pelo menos por enquanto, tá? Porque você quer fazer uma campanha mais concreta no primeiro momento. Você quer fazer algo que vai ter uma chance de acerto maior no primeiro momento. Então a gente vai encurtar esse caminho, tá? Com os históricos. Isso eu estou falando de qualquer plataforma. Então a primeira coisa que eu faria quando você tivesse o acesso, já configurasse a conta do seu cliente, é você verificar o Google, Meta, LinkedIn, Twitter, né, que é o X, Pinterest, Taboola, qualquer outra fonte de tráfego. Dá uma olhadinha, vê se você não consegue aproveitar nada, vê se você não consegue tirar algum insight de alguma coisa, tá? De alguma campanha, de algum anúncio, de algum público. E também você sabe o que evitar, tá? Então a gente tem esses 2 pontos muito claros. Agora, caso o cliente, infelizmente, não tenha trabalhado ainda com tráfego pago, nunca tenha investido nenhum real em nenhuma campanha publicitária, você pode chegar para ele numa reunião, né, num alinhamento e começar a perguntar para ele algumas coisas. Não deixe essa reunião muito maçante, seja bem direto nas perguntas que você vai fazer, somente para entender o seu ponto de partida, tá? Eu listei aqui umas 3, 4 perguntas aqui para a gente entender qual que é o teor da conversa. Então lá, quais produtos ou serviços vocês já anunciaram? Qual teve mais saída? Presta atenção que esse anunciaram, tá? Eu não acabei não deixando claro aqui, mas é qualquer tipo de anúncio. Não existe só anúncio na internet. Existem anúncios ali no offline, às vezes um carro de som, às vezes panfletagem, às vezes anúncios dentro da própria loja, alguma promoção. A gente quer saber o que ele fez com relação a isso, como que ele anunciou suas promoções, seus produtos ou serviços. A gente quer entender quais ações foram tomadas até o presente momento, tá? E o que deu certo, o que deu errado, tá bom? Para você entender também qual é o melhor produto, né? Porque às vezes o seu cliente quer vender um produto X, um serviço X, só que o que mais teve saída é o Y. Então, às vezes, será que não é melhor você começar por esse produto que teve mais saída, para você gerar encaixe, ele pegar confiança na questão dos anúncios? Enfim, é uma saída. O segundo ponto vocês já fizeram campanhas sazonais? Mais uma vez, a gente quer entender campanhas, por exemplo, campanha de verão, campanha de inverno, primavera,
A gente quer entender esse tipo de campanha, dependendo do nicho, claro, né? Por exemplo, uma campanha sazonal, outro exemplo, para Black Friday, ou Dia dos Pais, Dia das Mães, esse tipo de campanha que a gente está falando. Mais uma vez, não existem somente anúncios online, pode ser feito ali no offline ou localmente, tá? Um terceiro ponto, o que você sentiu que agradou mais o público e o que mais gerou reclamação? Por exemplo, às vezes você fez uma ação ali de Black Friday e o pessoal brinca chamando de Black Fraud, né? O pessoal não gostou muito das promoções. Tô dando um exemplo aqui, claro, bem a grosso modo, mas é só pra gente entender sobre o que a gente está falando, tá bom? Então, por esses tipos de perguntas, a gente consegue entender onde o cliente está inserido com relação às campanhas, o que ele já tentou fazer, tá? E com isso você consegue já começar a arquitetar algumas coisas para dar início nas campanhas, no seu gerenciador de anúncios do Facebook, né, da Meta, ou do Google, que geralmente a gente começa por um desses dois, tá? Ainda mais porque elas são as duas maiores fontes de tráfego que a gente tem hoje. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido você começar, sei lá, investindo no Twitter se não tiver uma razão, por exemplo, muito específica, ou no Pinterest, ou no LinkedIn. A não ser que haja alguma razão extremamente específica, não faz sentido você não começar por Google ou pela Meta. Beleza? Uma dica bônus aqui, tá? Se você trabalha principalmente com um cliente que utiliza muito o perfil do Instagram, porque eu digo, por que eu falo, né, um cliente que possa usar muito o Instagram? Porque ele pode, às vezes, simplesmente não ter Instagram, trabalhar somente com site Google, né? Eu sei que isso é muito difícil, mas existem, tá? Existem esses tipos de clientes, esses tipos de empresas. Então vamos lá. Caso você está no processo de fechamento, ou você durante o mesmo fechamento ou pós-fechamento, analise muito bem como que está o tráfego orgânico desse cliente, tá? Porque ali você vai extrair insights muito grandes também. Às vezes ele fez um Reels, ele ou ela fez um Reels ali no perfil, que estourou de visualizações, estourou de likes, foi muito bom. E isso pode ser um grande indício para você saber de onde começar, que tipo de conteúdo agrada aquele público, entende? E tudo isso que eu estou falando economiza muito tempo e dinheiro. Pode parecer que é óbvio, pode parecer que é besteira, mas o óbvio tem que ser dito. Além de você fazer esse trabalho economizando tempo e dinheiro do seu cliente, você também está demonstrando, já é um início, já é uma forma de você começar a mostrar seu valor ali para ele, tá? Não sei se você recebe antes ou depois do início dos seus serviços, né? Se você recebe só depois de um mês ou se você recebe para começar a trabalhar, mas já é uma boa forma de você iniciar esse relacionamento. É você começar já mostrando muito trabalho e que você fez a pesquisa de todas as fontes possíveis que ele tinha, esgotou todas e você começou a tomar suas decisões a partir dali. E uma coisa muito importante, pelo menos a forma com que eu trabalho aqui, é a velocidade de execução. Não fica aí demorando uma semana, 10 dias, porque já vai ser um terço ou um quarto, dependendo de quantos dias, né, 25 a 30, 33% ali do teu mês. Isso é muito. E infelizmente hoje, como a gente está melhorando muito, mas os clientes hoje eles não estão ainda 100% por dentro de como funcionam os anúncios. Então, na cabeça deles, às vezes pode pensar, poxa, passou 7, 10 dias e não retornou nenhum dinheiro ainda, para onde que tá indo, o que que tá acontecendo, nenhuma campanha foi subida. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência também do outro lado, do que o outro lado pode estar pensando no nosso trabalho. Beleza? Mas com relação a isso, sempre que você iniciar um novo trabalho, pense que você não está do zero. Utilize todos os pontos anteriores para você começar a fazer sua primeira campanha para esse cliente. Fechou? Antes da gente entrar no segundo ponto, é importante dizer que essa questão de falta de alinhamento, o alinhamento que eu digo, tanto a sua primeira reunião, que é muito importante, pós-fechamento ali, né, pós vocês fecharem, acordarem um contrato. É importante que você, com certa frequência ali durante o mês, tenha uma conversa sobre alinhamento com o seu cliente. Tá? Então esse alinhamento que eu falo não é uma reunião, são algumas reuniões ao longo do trabalho, beleza? Sobre a falta de alinhamento, então, né? Eu vejo que esse foi o principal aprendizado meu durante todo esse tempo,
tá? E eu digo que foi erro porque eu não dava tanta importância assim como para todos os outros fatores que englobam a gestão de tráfego. Se eu tivesse percebido antes, quanto antes melhor, né? Principalmente para esse ponto, porque me deu muita dor de cabeça na comunicação com os clientes, essa falta de alinhamento, tá? Perder essa conexão com o cliente me deu muita dor de cabeça. Porque às vezes o cliente enxerga como um objetivo e tem outras metas na cabeça dele daquelas que você, né, que você achava que ele tivesse. Porque o que acontece? Às vezes o cliente tem um objetivo X e você pensa que ele queria atingir um objetivo Y. E para atingir esse objetivo aqui, ele pensou e traçou umas metas com ele e você traçou outras para atingir esse objetivo. Não tô falando aqui que são objetivos que são ruins ou qualquer outra coisa nesse sentido. Só que eles eram para ser atingidos em momentos diferentes, né? Então, por exemplo, às vezes um cliente queria focar muito em branding e você achou que resultado para ele fosse ser vendas. Só como isso não estava sendo muito bem alinhado, você acabou falando só de vendas para ele quando ele queria saber mais ou menos como que estava o reconhecimento de marca dele. Só para você ter uma noção do que eu estou querendo dizer. E aí, com uma reunião de alinhamento muito bem feita, você consegue traçar, você consegue alinhar, ó, como o nome já diz, as expectativas do cliente e o que você consegue entregar para ele. Porque muitas vezes o cliente às vezes, tem uma expectativa muito alta e você tem que explicar para ele que naquele momento não dá para atingir daquela forma, mas que o objetivo final vai ser esse. Entendeu? E isso, obviamente, evita conflitos. Né? Evita ali às vezes uma pequena discussão, ou um estranhamento, ou uma dúvida sobre o seu trabalho, né? E isso vai evitar problemas futuros, beleza? Para te ajudar a nortear na questão de entender melhor o que o seu cliente quer, eu listei algumas perguntas aqui para você se basear. Por exemplo, qual o teu objetivo principal? Qual o objetivo principal desta campanha? Você quer mais leads, você quer mais vendas, você quer aumentar a visibilidade, ter uma maior presença digital. O que você quer de fato com a nossa primeira campanha ou nossa primeira estratégia, né? Qual produto ou qual serviço que você quer priorizar? Porque, mais uma vez, às vezes você vê que aquele que tem mais saída, poxa, é o primeiro que você quer impulsionar ali para alavancar, para ter mais vendas, para gerar um caixa, quando na verdade o cliente não quer mexer mais naquele produto. Ou por ele não ter um estoque que atenda, ou por ele não ter capacidade de produção tão grande, ou às vezes não tem tempo para atender aquilo, né? E ele quer, às vezes, que você trabalhe num produto novo, ou que você trabalhe num produto que não tem muita saída. Ele quer ver se, às vezes, ele com tráfego, ele consegue aumentar esse volume de venda, tá bom? É muito importante esse ponto. Há algum público específico que você deseja alcançar ou quer testar novos mercados? Né? Por exemplo, uma outra última pergunta aqui. Há algum público específico que você deseja alcançar? Há algum público específico que você deseja alcançar? Aqui você quer entender o público-alvo para aquele produto ou para aquele serviço. Mais uma vez, na cabeça dele, ele tem um público, ele está querendo trabalhar naquele produto tal, ele entende que aquele público compra mais, sendo que às vezes na sua cabeça, pelas suas pesquisas, né, na sua cabeça não, sendo que você, através das suas pesquisas, enxerga que talvez o público-alvo possa ser outro. Então tudo isso tem que ter uma conversa. Né? Também se ele quer testar novos mercados, como eu falei, dependendo do produto que ele quer inserir, ele pode estar atingindo outros mercados. Beleza? Então aqui são só algumas perguntas para você novamente entender o teor dessa reunião, o teor dessa conversa, para onde você tem que caminhar, tá? E isso aqui vai de acordo com o seu contexto. Beleza? Uma outra coisa, documenta tudo. Cria como se fosse uma ata de todas as suas reuniões, todas as suas conversas, áudios. Separe tudo isso em uma pasta. Seja organizado. Porque quando o cliente vier discutir alguma coisa com você e você falar, poxa, mas a gente conversou tal coisa, você tem tudo aquilo documentado com um dia, né, com um mês, ano. Então, tudo é muito importante para que você possa ali se nortear e também não se perder no meio do processo. Você entende as metas que o cliente quer alcançar, você consegue estar realinhado ali quando você esquece alguma coisa ou para você ver se você está no caminho correto. Beleza? Aqui eu vou passar por os últimos pontos um pouco mais rápido. É só para você ter uma noção com algumas coisas que rodeiam essa conversa.
meta abstrata, tá? Cuidado com falar em mais vendas, atingir mais públicos diferentes, atingir maior quantidade de pessoas dentro do mesmo público. Cuidado com essas metas que eu chamei ali de abstratas. Tá? Elas não são nem um pouco concretas, elas não são palpáveis. Você não tem números. Entenda que se você trabalha com qualquer coisa que envolve análise, como é o caso da gestão de tráfego, ou muitos casos do marketing digital, você tem que saber falar sobre números. Você tem que atingir aqueles números ou ter uma base de comparação com relação aos números que você obtém, né, ou que o cliente te fornece. É muito importante que você trabalhe com números, tá? E coisas específicas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui: em vez de dizer vamos aumentar as vendas, transforme isso em algo mais tangível. Né, eu coloquei o conceito SMART, que vocês podem pesquisar, um conceito bem batido aí na questão, principalmente quando a gente vai falar de marketing digital, né, gestão de produtividade, que é a questão de SMART é um acrônimo, né, para específico, mensurável, é, achievable, né, que é atingível, vamos dizer assim, ou alcançável. É, o R vem de algo mais realista, né? E o T é de time bounded, eu acho, ou time bound, que é com prazo, né? Você trabalhar com prazo. Então, por exemplo, vamos aumentar as vendas do produto X em 20% dentro de 60 dias. Poxa, você está muito específico. Você quer aumentar a venda do produto, um produto específico em tantos por cento em tantos dias. Isso é realista? Aí você que vai julgar, entendeu? Mas é específico, é algo que você consegue mensurar, dá para atingir, né? E o atingível e com o realista se conversam e está dentro de um prazo estipulado aí que é de 60 dias, para você ter um exemplo, tá? Mais uma especificidade, o foco do público será em mulheres de 25 a 35 anos, com renda tal, interessadas em moda sustentável, tá? Você vai ver se você consegue também atingir esse público, né? Então, isso que eu quero colocar para vocês com relação a metas abstratas. Uh, Se for preciso, como eu disse ali um pouquinho, eduque o cliente. No sentido de que, poxa, o cliente está colocando uma meta absurda. Sei lá, ele quer triplicar as vendas, ele quer dentro de um mês. Ou ele quer investir, sei lá, R$ 2.000 de uma paulada só para tentar extrair o máximo que ele conseguir em 7, 14 dias. Não é assim que funciona. Você tem que explicar para ele que o caminho dos anúncios é como se fosse uma escadinha. Você chega nesse patamar, depois você supera, vai superando, cria público, melhora os anúncios, melhora as páginas, melhora o perfil. Então você tem que explicar para ele que é tudo uma questão de tempo, né? Se o trabalho for bem feito. E tudo funciona como uma escadinha, uma coisa após a outra. Não adianta você querer atropelar. Principalmente ali se você não tem nenhum dado anterior, ele não fez nenhuma campanha online, você não, tem pouca presença digital. Então tudo isso tem que ser explicado para ele. O primeiro mês geralmente você testa bastante coisa, para você chegar no segundo mês com algo que está ali gerando um caixa e você paralelamente consegue testar outras coisas. Então tudo isso tem que ser explicado. Se possível, né? E claro, na medida do possível, eduque o seu cliente. Beleza? Por último, nessa questão, sempre que você vê que for possível ou necessário ajustar o plano, ajuste o plano, converse com o seu cliente. Eu creio que a transparência é muito importante nesse momento do que deixar as coisas subentendido ou esconder as coisas do seu cliente que uma hora ou outra vai recair sobre você. Bom, então agora a gente vai partir para o terceiro ponto aqui, né? Que é esquecer de dar feedback. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, falando sobre a questão de feedback, o que você pode fazer, como você pode fazer. Eu acredito muito que vale a pena você dar uma olhada lá, pelo menos ver se você está preenchendo todos aqueles requisitos, se você está preenchendo tudo aquilo que eu falei. É muito bom você, como profissional do marketing digital no geral, trabalhar com feedback. É extremamente importante para o cliente saber aonde está indo o dinheiro dele, o tempo gasto, né, o tempo investido ali nas reuniões. É tudo muito importante. Então aqui na verdade, como eu já tenho um vídeo sobre isso, eu vou passar mais sobre uns pontos acerca do feedback e o porquê que ele é importante, tá? Eu também era um ponto que eu falhava demais no meu começo.
Eu entregava feedback sempre na hora que ia renovar o contrato ou que ia renovar ali a assinatura mensal. Então se renovar ali a mensalidade, então era algo que eu não dava tanta importância, eu não entendia que era tão importante assim para o cliente. Agora que já passou esse tempo todo, né, que você, né, que no caso eu já estou trabalhando há mais de 4 anos com isso, é algo que hoje é muito óbvio, mas no meio do processo não é nada óbvio. Eu tive que perder cliente para entender o quão importante era aquilo. Um cliente. Foram 2 momentos que eu entendi que o feedback era muito importante. O primeiro deles foi quando eu perdi um cliente pela essa falta de comunicação. Por mais que eu estava ali gerando resultados para esse cliente, ele entendia que a nossa comunicação não estava clara e de fato eu errei, né? Eu confesso que eu errei naquele momento. E um segundo ponto foi quando eu fiz uma reunião, 2 reuniões em uma, que eu acabei fechando 2 clientes numa mesma reunião, que eram amigas, e elas comentavam que elas estavam saindo de uma mesma agência para fechar comigo, justamente pela falta de comunicação. Ali não precisava dizer mais nada, eu entendi o quão claro era a questão do feedback, e elas estavam tendo bons resultados também, mas nesse caso estavam se desligando da outra agência porque não estavam tendo comunicação, não sabia em qual campanha estava sendo investido o dinheiro. E por mais que elas não sejam profissionais do marketing, elas são donas do negócio, é importante elas saberem para onde está indo o dinheiro. Não estou falando de algo técnico, mas eu digo de realmente entender, poxa, eles estão investindo meu dinheiro nisso aqui para melhorar meu reconhecimento de marca, isso aqui para aumentar minha presença digital, isso aqui para a gente começar a vender, isso aqui para começar a formar público. Elas precisam entender, você precisa traduzir para elas de forma que fique muito fácil, beleza? Então, isso gera um pilar muito grande de confiança. Você vai construindo tijolo por tijolo a cada conversa, você deixando sua base mais sólida, essa confiança que um tem no outro, juntando com as reuniões de alinhamento, juntando com o feedback. Se tiver ainda resultados bons, isso ainda fortalece ainda mais e mostra um bom desempenho que você vem tendo. Se você não tem isso, o cliente enxerga você às vezes como uma pessoa desorganizada, né? E que você também pode estar tendo um crescimento ali descontrolado e você não está conseguindo atender seus clientes muito bem. Isso é muito importante você se policiar, porque, poxa, vamos lá, você está com 10, 15 clientes, pô, que bom, maravilhoso. Será que não está na hora de você começar a delegar algumas coisas, delegar um operacional, para você ter esse contato mais próximo com seus clientes? Essas perguntas são muito importantes de você se fazendo. Porque no final das contas, esse teu medo de delegar porque ninguém vai fazer melhor ou igual a você, vai acabar fazendo você perder cliente. Você perde aí na retenção. Você perde muito na retenção de clientes, né? E isso não é bom para você. Porque quanto mais você vai formando clientes, principalmente nessa área, a chance deles indicarem para você isso virando uma bola de neve é gigante. Por último, seja proativo na questão de chamar o cliente para apresentar o feedback. Não espere ele te pedir, não espere o cliente te cobrar. Porque se ele está precisando vir te cobrar, é porque o negócio já está feio, entendeu? Poxa, mas passou um dia do combinado. Entenda uma coisa, passou um dia, entendeu? Às vezes a pessoa ficou esperando você dar o feedback ali para ela tomar alguma ação ou para vocês conversarem e você deixou passar um dia. O que custava você ter avisado que aquele dia não daria certo? E você falou assim, poxa, vamos falar amanhã então? Hoje teve um probleminha aqui na empresa, não teve como eu falar com você, eu tô muito corrido aqui, surgiu um imprevisto. A gente tem que começar a articular melhor. Por mais, dependendo do que você for falar, por mais que a pessoa, sei lá, do outro lado te xingue ou pense alguma coisa, é muito melhor que você seja transparente e que você seja proativo em chamar essa pessoa para apresentar os resultados. Não espere o desespero bater na sua porta, tá? Porque depois a relação começa a não ficar muito legal, muito amigável. Pessoal, aí os 2 últimos pontos aqui, que é a questão de aprendizado limitado e os tiques automáticos, eu vou passar por eles bem rápido porque eu já vi que na gravação já deu muito tempo de vídeo, então eu posso fazer um vídeo específico de cada um desses itens que vai ser melhor para vocês aproveitarem o conteúdo. Então, só para a gente entender, para não terminar esse vídeo sem esses 2 últimos pontos, eu vou passar por eles brevemente para vocês entenderem também o que eu estou querendo dizer.
quando a gente, isso é mais no operacional, tá? Quando a gente vai lá e troca algo em aprendizado limitado, a gente tem que entender se aquilo tá gerando resultado ou não para você. Porque às vezes você olha ali, poxa, sei lá, o Facebook Ads ali, né, o Meta Ads, me avisou que tá em aprendizado limitado, eu tenho que trocar, a campanha tá sendo um fracasso, meu Deus do céu, se o cliente abre aqui e vê esse sinal de alerta, né, o que ele vai pensar de mim que eu não tô olhando a conta? Toma cuidado, porque às vezes é uma campanha que tá tirando os melhores resultados e você no desespero quer trocar porque quer trocar por conta de um aviso, né, que muitas vezes é gerado por um bot ou ali pelo robô, por uma inteligência artificial, que tá só te alertando de acordo com algumas regras que a ferramenta tem, né, de entrega e tudo mais. Mas você tem que olhar o objetivo daquela campanha. Você tá querendo vender mais, né? Aquela campanha, se ela tá tirando muitas vendas, por que você vai mexer nela? Não faz sentido você mexer por mexer. Você mexer porque alguém tá te mandando mexer. Você tem que mexer se de acordo com os teus objetivos aquilo não estiver indo bem. Entendeu? Principalmente quando a gente está trabalhando com uma questão de remarketing ou uma lista muito pequena de clientes. Quando isso acontece, é muito óbvio que vai entrar em aprendizado limitado. Porque o aprendizado limitado ele entra, se não me falha a memória aqui, tá? Se esqueci de alguma coisa, alguém pode me corrigir nos comentários. Mas por conta de conversão, se você não atinge ali algumas conversões dentro de um prazo determinado, ele entra em aprendizado limitado. Se o seu público é muito limitado, o criativo não está conseguindo ser entregue, ele também vai entrar em aprendizado limitado. Ou se o lance, né, se o seu orçamento estiver abaixo do que ele julga ali necessário para entregar os teus anúncios, ele vai entrar em aprendizado limitado, tá? E não é um bicho de sete cabeças. Começa a ler as coisas, o porquê que está entrando em aprendizado limitado, vê se aquilo faz sentido. Se fizer sentido, se realmente a campanha não estiver indo bem, se as métricas secundárias ali, como CTR, CPM, o custo por clique tiver também ruins, então é um ótimo indicativo para você trocar a campanha, para você mexer nos seus públicos, mexer nos seus criativos. Beleza? Um quinto ponto, também operacional, é para você tomar cuidado com essas caixinhas que ficam marcadas, principalmente no Meta Ads. Tá? Quando você vai fazer uma campanha nova, ele começa a ticar tudo o que ele julga interessante, ou seja, ele quer automatizar aquela experiência. Por que eu entendo que eles fazem isso? Tá? Nem todo mundo tem um gestor de tráfego ou tem alguém que cuida do marketing da empresa. Eles entendem que muitos donos de negócio também entram no gerenciador e querem simplesmente que uma campanha vá bem, eles querem vender mais. Então eles já deixam no automático para que aquele dono de negócio, para que aquele empreendedor faça do jeito mais simples possível. No entanto que hoje quando você vai criar uma campanha, ele fala se você não quer criar ele do modo mais automático possível, já diretamente, ao invés de ir para o manual. Tá? Então cuidado, eu vou colocar aí alguns, se na edição eu lembrar, eu vou colocar alguns desses exemplos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Meta que é mais comum para todo mundo. O Google, eu sei que muitos ainda não têm contato com o Google, então vou pelo Meta ali que é mais fácil. Você tem a questão de posicionamento automático, né, que eles chamam de posicionamento Advantage Plus, se eu não me engano. Você consegue alcançar pessoas além daquilo que foi estabelecido por você, né? Então o Facebook vai entender que se houver a possibilidade de encontrar uma outra pessoa fora daquele público para converter, ele vai gastar mais naquela pessoa se ele entender que aquilo vai acontecer, né? Se ele acha que aquela pessoa vai converter fora do público ali que você setou, ele vai lá e investe um dinheiro naquela pessoa. Uma outra coisa que geralmente fica ali ticado é de você, se eu não me engano, acho que é anúncio com vários anunciantes, né? Você anuncia com outras empresas lado a lado. Então você está passando os stories ali no Instagram e do nada aparece várias barrinhas com anúncios de outras pessoas, né? De outras empresas. Ou você vê às vezes um anúncio como se fosse um carrossel, né? Com várias empresas, ou você vê um 4 em 1, né? Está passando o Reels ali, você vê 4 em 1, cada um é de uma empresa. Então, se eu lembrar, eu vou deixar os tics automáticos para vocês enquanto eu for falando, para vocês entenderem quais são eles. Pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje é isso. Espero que tenha ajudado pelo menos um item dentro de um outro item e tenha ajudado vocês. Espero que tenha sido proveitoso. E se vocês tiverem alguma sugestão do que vocês queiram ver aqui nos próximos vídeos, por favor, não esqueça de deixar seu comentário. Deixa o seu like, que ajuda muito o YouTube a entregar, ainda mais a gente agora nesse começo, a entregar um vídeo para outras pessoas da área,
para outras pessoas interessadas em marketing digital. Eu agradeço muito. Não vai tomar nem um pouco do teu tempo, somente uns 2, 3 segundos aí, se você realmente gostou do vídeo. Beleza? Então aguardo vocês até a próxima e até mais.